preciso do Senhor da minha vida. Com as mãos levantadas, cante comigo assim: Espírito Santo, Espírito Santo, eu preciso de ti. Você sabe? Espírito Santo, eu preciso de ti. Espírito Santo, eu preciso de ti. Sem ti nada sou, nada sou. Espírito Santo, eu preciso de ti. Espírito Santo, eu preciso de ti. Sem ti nada sou, nada.
de nada sou, nada sou. Vamos dando glória, 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 glória. Tem depois de Daniel, Oséias e Joel. Vamos ler Oséias 6. Eu quero pedir aos irmãos bastante atenção. Bastante atenção. E depois que nós lemos estes 2 versículos, nós vamos ler também lá em São Lucas capítulo 13, versículo 4. Antes de nós sentarmos, nós vamos ler 2 passagens bíblicas, Oséias 6, 1 e 2, e depois São Lucas 13, 34 e 35. Amém? Amém. Então vamos começar por Oséias. A Bíblia diz o seguinte, eu vou bem devagar, vou falar bem devagar para que todos nós possamos entender a revelação dessa palavra hoje. Amém. Diz assim: vinde e tornemo-nos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Agora o versículo 2, o versículo chave, entenda bastante esse versículo. Depois de 2 dias nos dará vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Eu vou voltar depois neste versículo, mas vamos agora a São Lucas 13, 34 e 35, onde a Bíblia também tem uma revelação profética sobre Jesus Cristo em Jerusalém. Diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das suas asas, e não quisestes. Eis que a vossa casa se vos deixará deserta, e em verdade vos digo que não me vereis até que venha o tempo em que digais: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Fala comigo: Senhor Jesus, revela para mim a tua palavra, pois eu preciso entender os teus mistérios. Não feche a Bíblia, mas podem sentar, coloca no seu colo e podem bater palmas glorificando a Deus. Forte e glória a Deus. Se glória a Deus, fica feio. Se glória a Deus, fica feio. Tem que ter glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu quero que você faça o seguinte, por favor. Olhe para a pessoa do teu lado ali e fala com ela: Jesus está voltando. Não, tem gente que não falou, eu não entendi. Jesus está voltando. Amém? Agora eu quero fazer outra pergunta a você. Preste atenção agora. Esquece de tudo aí agora. Se você quiser, eu te recomendo pegar um pedaço de papel, uma caneta e fazer algumas anotações, porque eu tenho aqui uma palavra revelada de Deus ao seu coração. Eu não quero que ninguém saia daqui com dúvida na sua cabeça, na sua mente, mas entendendo profundamente a palavra de Deus. Se Jesus está voltando, nós temos a certeza e temos que entender de verdade, de coração, que a vida do Senhor Jesus está mais próxima do que nós pensamos ou imaginamos. Glória a Deus. Se você for bom de matemática, você vai entender a palavra de Deus hoje também. Aleluia. E se você, mesmo que não seja bom de matemática, mas você tem um espírito profético, você vai entender as profecias do Senhor Jesus. Preste atenção, vamos lá.
A Bíblia diz o seguinte, eu vou, como eu disse para vocês, focar no versículo 2, mas eu vou repetir o versículo 1 para entendermos melhor. Tornemos para o Senhor. Isso é o profeta dizendo para que todos os povos, não simplesmente o povo daquela época em que foi traga ou trazida esta profecia, mas como está escrito no livro sagrado, a Bíblia Sagrada, ela também serve para mim, ela também serve para você também, ela também serve para aquele que está ouvindo pelo rádio, aleluia, e até mesmo aquele que vai ouvir futuramente. Tornemo-nos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Ou seja, há um despedaço ou um machucado, há uma ferida que vai ser sarada. Ele fez a ferida e Ele mesmo a ligará. Agora o versículo 2 diz o seguinte, preste bem atenção. Depois de 2 dias, depois de quantos dias? 2 dias. Escreve isso aí, depois de 2 dias. Depois de 2 dias, nos dará vida. Agora diz, ao terceiro dia, nos ressuscitará. E no terceiro dia, viveremos diante dele. O profeta trouxe esta revelação profética da vinda de Jesus Cristo. E agora eu quero que vocês entendam a revelação desta profecia. Em São Lucas 13:35, as palavras de Jesus dizem assim: eis que vossa casa deixará deserta. E agora o Senhor fala: em verdade vos digo que não me vereis até que venha o tempo em que digais: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Agora preste atenção aqui. Jesus dizia para o povo de Jerusalém o seguinte: ó povo de Jerusalém, que mata os profetas, que apedreja os que se são enviados. Ou seja, o Senhor chamava a atenção do povo de Jerusalém dizendo: todos os profetas que eu lhes enviei para trazer a palavra profética revelada de salvação, de libertação, vocês mataram, vocês apedrejaram. E você sabe de uma coisa, que nem Jesus escapou, porque o próprio Jesus eles mataram. Aleluia. Jesus diz: vocês mataram todos os profetas que eu enviei, que fosse enviado a vós. E aí Jesus fala: quantas vezes, ó povo de Jerusalém, eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e não quisestes, recusastes, disse Jesus. Agora, por causa disso, vem o versículo 35. Eis, isso aqui foi o Senhor Jesus falando: eis que a vossa casa se vos deixará deserta. E o Senhor fala: em verdade vos digo que não me vereis. Ou seja, eu vou voltar para onde, ou de onde eu vim. Eu vou voltar, eu vou subir de volta. Falando agora com as minhas palavras, traduzindo e parafrisando o que Jesus falou. Eu vou voltar para o Pai. Eu vou voltar para o lugar de onde eu vim. E por causa disso, vós, povos, que mataste os profetas que eu enviei a vós, tentando vos ajuntar, vós não me vereis outra vez. Jesus diz: vos digo que não me vereis outra vez. Até, aí vem o até. Não me vereis outra vez até que venha o tempo, ou seja, até que venha o tempo determinado.
Se Deus é conhecedor do início e do fim, Ele sabe de tudo. Se Ele é o alfa e o ômega, Ele sabe do princípio e do fim. Se Deus é onisciente, Ele é conhecedor de todos os tempos. Na verdade, foi Ele que criou o tempo. Porque a Bíblia diz que Deus é Pai da eternidade. E a eternidade é o tempo de Deus. Porque Ele é o Pai da eternidade. Aleluia. E se Jesus diz que não me vereis até que venha o tempo, então nós podemos entender que virá um tempo. E esse tempo que virá é o tempo. Qual tempo? O tempo em que o povo de Jerusalém dirá: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Nós sabemos que os profetas foram mortos, e até mesmo o próprio Jesus foi rejeitado na sua própria nação. Mas antes de ser Jesus crucificado, ele diz: virá o tempo em que você vai dizer: bendito é Ele que é enviado em nome do Senhor. Quem é Deus, diga glória a Deus. Aplausos para Jesus. Jesus quis dizer que Ele deixaria esta nação, mas viria um tempo que Ele voltaria e seria reconhecido como bendito enviado do Senhor. Amém, Jesus? Agora eu volto para Oséias, capítulo 6, o versículo 2. Nós vamos entender os tempos. Escute. Nós vamos entender os tempos para entender qual é o tempo que a Bíblia diz em São Lucas 13:35. Vamos entender os tempos. Diz o seguinte: depois de quantos dias? Depois de 2 dias nos dará a vida. O profeta dizendo, como se fosse o povo de Israel, o povo escolhido, dizendo, ele disse assim: virá, ou seja, depois de 2 dias nos dará a vida, e ao 3º dia nos ressuscitará. Agora preste atenção: e viveremos diante dele. Nós vamos entender parte por parte deste versículo. Esses 2 dias, quais são esses 2 dias que o profeta dizia? Qual é o 3º dia que o profeta diz que ressuscitará e viverá diante do Senhor? Vamos entender o seguinte: depois de 2 dias, isso significa que esses 2 dias, a Bíblia diz para nós que um dia para o Senhor equivale a quantos anos? Vocês são inteligentes demais, vocês já sabem, né? Um dia vale quantos anos para Deus? 1000 anos, é isso mesmo? É isso mesmo, pastor Luiz? Um dia para Deus equivale a quantos anos? 1000 anos. Amém? E 1000 anos para o Senhor vale quantos dias? Um dia. Vocês são inteligentes demais, amém? Então nós entendemos que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. Agora preste atenção, vamos lá em São Lucas 21:24. São Lucas 21:24. A Bíblia diz o seguinte: e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. Estão falando dos judeus. E Jerusalém, escute, será pisada pelos gentios. Agora a última parte: até que os tempos dos gentios se completem. Ficou claro para entender? Jesus disse que o povo de Israel cairia à espada, seriam mortos muitos deles. Jesus disse que viria povos de várias nações e mataria o povo de Israel, os hebreus, os judeus. E se você analisar na história, é isso que nós temos visto.
Quantas vezes Roma entrou em Jerusalém? Quantas vezes outras nações entraram em Jerusalém? E quando nós entendemos, ou seja, quando nós lemos na Bíblia, o fio da espada significa morte de qualquer tipo, pela espada, pela lança, por um tiro, por uma bala, alguma coisa. E nós vemos isso na história. E a Bíblia diz ainda que o Senhor Jesus disse: e eles serão levados cativos. Isso também já vimos várias vezes na história. Tanto na Europa, toda a Europa, os judeus foram espalhados por toda a Europa, principalmente na Alemanha. Se você lembrar da história de Hitler, 6 milhões de judeus foram mortos pela ordem de Hitler, levados cativos e mortos ao fio da espada. As palavras de Jesus se cumprindo. Ponto e vírgula, a Bíblia diz que Jerusalém será pisada pelos gentios. Eu digo e repito: Jerusalém será pisada pelos gentios. Agora vem a vírgula e a última parte do versículo: até que os tempos dos gentios se completem. A pergunta é: quantos anos são o tempo ou os tempos dos gentios? Se você está entendendo a mensagem, você já sabe quanto tempo é os tempos dos gentios. Quantos são? Alguém falou, eu escutei alguém falou, mas não falou alto, falou comigo. 2000 anos, irmã perpétua. Certo, é isso mesmo. Quantos tempos são os tempos dos gentios? Não, você quer que você fale alto para você nunca mais esquecer isso. Quantos são os tempos dos gentios? 2000 anos. Esses 2000 anos se referem aos 2 dias do profeta Oséias. O profeta Oséias diz: depois de 2 dias. Que 2 dias são esses? São os tempos dos gentios. Os 2000 anos que a Bíblia, ou seja, que nós entendemos que um dia equivale a 1000 anos. Esses 2 dias são os 2000 anos. Esses 2000 anos equivalem ao que Jesus disse: Israel, Jerusalém, os judeus serão levados cativos, serão mortos ao fio da espada. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completam. Entendeu? Diga glória a Deus. E a Bíblia diz agora: ao terceiro dia, e nós não podemos esquecer que um dia equivale a 1000 anos. E ao terceiro dia nos ressuscitará. Ou seja, está falando de Israel. Ressurgirá, ressuscitará, se levantará, reconhecerá o bendito enviado do Senhor, como Jesus disse em São Lucas capítulo 13, versículo 35. E ele disse: e viveremos diante dele. Quem entendeu, diga glória a Deus. Agora preste atenção, antes da gente entrar no terceiro dia, se 2000 anos se refere aos anos dos gentios, isto significa que esse tempo dos gentios está se acabando. Significa que os 2000 anos, que são os 2 dias de Oséias 6, 2, se refere aos 2000 anos. Então nós entendemos que está se findando. E se esses 2 dias de Oséias 6, 2 está se findando, significa que o tempo da volta do bendito do Senhor está próximo. Nós não sabemos quando será findada esses 2000 anos. Por quê? Porque não sabemos exatamente quando foi começado a contar esses 2000 anos. Não sabemos se esses 2000 anos começou a contar antes do nascimento de Jesus.
Eu não sei, de repente alguém saiba, me explique, por favor. Não sabemos se esses 2000 anos começou a ser contado na época em que Jesus nasceu, exatamente no ano do nascimento de Jesus. Não sabemos, eu não sei. Pastores sabem me explicar? Não sei, eu não sei dizer se esses 2000 anos que o profeta Oséias fala dos 2 dias começou a ser contado após a morte de Jesus Cristo. Não sei dizer. Eu não sei dizer também se esses 2000 anos pode ser contado a partir da ascensão de Jesus Cristo. Eu não sei dizer. Mas nós podemos dizer o quê? Se Jesus começou o seu ministério há mais ou menos com 30 anos de idade, e o seu ministério durou mais ou menos 3 anos de idade, então nós contamos aí 33 anos. E se 2000 anos já se passaram, e já estamos em 2000 e... falta quanto então para 2033? Quem está entendendo a matemática aí mais ou menos? Mas pastor, a Bíblia diz que ninguém sabe o dia e a hora. Exatamente, ninguém sabe. Mas a Bíblia não fala que ninguém sabe qual ano que foi. A Bíblia diz exatamente clara: ninguém sabe o dia e nem a hora. Pode ser segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, porque a Bíblia diz que não sabemos o dia. A Bíblia diz que não sabemos a hora. Pode ser 1 da madrugada, 2, 3 da madrugada, 5 da manhã, 6 da manhã, meio-dia, às 3 da tarde, 7 horas da noite. Não sabemos a hora. A Bíblia diz que ninguém sabe da hora. Mas a Bíblia não diz que não sabemos do ano. Glória a Deus. Vamos supor que esses 2000 anos começaram após a ascensão de Jesus Cristo. Então estamos acabando. Falta muito pouco. Falta muito pouco, escute bem, para que os tempos dos gentios se acabem, ou se terminam, ou se finda. Preste bem atenção. Jesus veio para os seus. Jesus nasceu em Belém, foi registrado em Nazaré, viveu em Israel, e a Bíblia diz que ele veio para os seus. Porém os seus rejeitaram o Senhor. E ao rejeitar o Senhor, Jesus paralisa o calendário judaico. E o que ele faz quando ele paralisa o calendário judaico? Eu vou abrir uma exceção conforme a profecia do profeta Oséias. Israel paralisado o seu calendário, 2 dias, 2000 anos, eu vou levar a mensagem para os gentios. Jesus, que é a profecia do profeta Oséias e planos de Deus, ele abre uma exceção. Ele abre uma exceção para que dentro desses 2 dias, como foi profetizado, esses 2000 anos que vale para o Senhor, a palavra de salvação venha chegar até a nós. Saindo de Jerusalém, ela começou a expandir para a Ásia, para a África, para a Europa, até chegar nas Américas. E hoje nós estamos aqui, meus irmãos, você sentado nesse banco, eu aqui com esse microfone na mão, simplesmente porque Jesus paralisou o calendário judaico e abriu uma exceção de 2000 anos para que eu, você, nós possamos ouvir a palavra de salvação. Glória a Deus. Levante a mão e agradece a Ele por essa exceção. Por isso que dentro desses 2000 anos, o povo em que Jesus nasceu no meio dele vem sofrendo ao fio da espada, levado cativo, o gentio pisoteando neles. Isso vai acontecer. Não adianta tentar mudar os tempos, porque Deus já determinou esse tempo. 2 dias são 2000 anos. No terceiro dia, sim, o povo de Jerusalém, o povo de Israel, reconhecerá o bendito enviado do Senhor. Quem é esse bendito? Ninguém
ninguém sabe. Quem é esse bendito? Ah, mas pastor, não adianta, o tempo já está determinado pelo Senhor. Precisa que esse tempo dos gentios se terminem, para que ao terceiro dia, que vale 1000 anos, o povo de Israel, Jerusalém, possa reconhecer o bendito Messias do Senhor, o enviado do Senhor, o ungido do Senhor. Aleluia, que dá glória a Deus. Agora vamos ao terceiro dia. Pode glorificar, dá glória a Deus. Vamos ao terceiro dia. A Bíblia diz, Oséias 6:2, diz assim, depois do ponto e vírgula: ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Falando de Israel. Falando de Israel. Que terceiro dia é esse? Que terceiro dia é esse, meus irmãos? Se um dia equivale a 1000 anos, então estamos falando de 1000 anos. E se nós estamos falando de 1000 anos, o terceiro dia do profeta Oséias, estamos falando do milênio. Estamos falando do milênio. Quem entendeu, já diga glória a Deus. Sabe por quê? Porque a época em que os judeus ou os hebreus, como possam entender, venham a reconhecer o Messias bendito do Senhor, vai ser exatamente quando Jesus descer com a igreja para reinar desde Jerusalém. Então estamos falando do novo, do milênio. Quem entendeu? Da glória a Deus. Esse terceiro dia que o profeta fala, em que ressuscitará Israel, e Israel viverá diante dele, estamos falando de quando Jesus descer com sua igreja para reinar, o terceiro dia do profeta Oséias, que são os 1000 anos. Diga glória a Deus. Agora preste atenção. Se realmente, conforme esta revelação do profeta Oséias, as palavras de Jesus Cristo em São Lucas 13:35, as palavras de Jesus também em São Lucas, conforme os tempos dos gentios, isso quer dizer que a volta do Senhor Jesus para o arrebatamento da igreja. Não confunda a volta de Jesus para o reinado com o arrebatamento da igreja. São duas coisas. Porque vai acontecer o grande arrebatamento da igreja, ou seja, quando Jesus enviará os teus anjos para a grande colheita. Quando Jesus enviará os anjos ceifeiros para a grande colheita, os anjos descerão com Jesus para a grande colheita, ou seja, o grande arrebatamento da igreja. O dia da redenção, em que aqueles que aceitaram Jesus estiverem vivos serão raptados, ou seja, arrebatados. Os que morreram com Cristo, que a Bíblia diz que dormem com Cristo, estes serão ressuscitados e levados para Cristo nas alturas. Quem dá glória a Deus? Os povos verão que fulano já não está mais, ciclano desapareceu, o fulano desapareceu, Beltrano desapareceu, o maquinista desapareceu, o piloto desapareceu, o pastor da igreja desapareceu, a irmãzinha lá do cantinho desapareceu, os irmãozinhos lá do cantinho desapareceu. Terão as portas da igreja fechadas. Então entenderão que os tempos dos gentios se findam, se cumpriram. Os tempos dos gentios se acabou. E quando esse tempo dos gentios se acabar, não haverá mais chance.
Como diz o nosso saudoso missionário Davi Miranda, a porta da graça será fechada. Não esqueça destas mensagens do teu servo, do servo do Senhor. A porta da graça será fechada. O tempo para os gentios se acabou. Meu Deus do céu. Jesus está dando um espaço de 2000 anos para os gentios de toda a terra aceitarem a Ele. Jesus deu, não é que Ele está dando, Ele já deu, está declarado, está determinado. Ele deu 2000 anos para que eu, você, a sua família, o americano, o sul-americano, o europeu, o africano, o asiático, os indígenas, que sejam todos os povos e todas as nações, venham reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E até falar, mas 2000 anos são muita coisa. Eu posso viver muito dentro de 2000 anos. Sim, 2000 anos é muita coisa. Só que o homem não vive 2000 anos. O máximo é 120. E tem gente que não chega aos 120. Tem gente que com 80 já não aguenta mais nada. Tem gente que com 30 já não está aguentando mais nada. Tem gente que com 20 já está tomando tiro na cabeça. Tem gente que com 15 já está se suicidando. Então não interessa se é 2000 anos ou se é 2 dias. A porta e o tempo para que nós possamos reconciliar e tornar-nos a Deus é agora. Enquanto há vida, enquanto há sangue correndo nas suas veias. A Bíblia diz que a vida, a alma está no sangue. Enquanto estiver sangue, tem vida no seu corpo. E quando tem vida, tem esperança. Glória a Deus. E eu tenho 2 tipos de mensagem nessa parte. Eu tenho uma mensagem para os crentes e tenho uma mensagem para os não crentes. A mensagem para os não crentes é o seguinte: não espera acabar os 2000 anos, que já está se findando. Não espere terminar esses 2000 anos, esses 2 dias que o profeta Oséias profetizou, mas aceita Jesus enquanto há tempo. Reconheça Jesus como o bendito enviado do Senhor. Porque o calendário de Israel, o calendário judaico foi paralisado, porque eles rejeitaram os profetas e até o profeta de Deus enviado, o Messias Jesus Cristo, o Filho de Deus, Deus encarnado. E a chance foi dada a nós, a você que ainda não aceitou Jesus, para aceitar o Jesus dentro desse tempo, para reconciliar. O que o profeta diz? Vinde, tornemos para o Senhor. Essa mensagem foi diretamente aos hebreus, aos judeus, mas como eu disse, Jesus abriu uma exceção para os gentios. Então ela é para mim também. Então ela é para você também. Você que se desviou, torne ao Senhor. Você que se enfraqueceu na fé, reativa a sua fé com o Senhor. Você que saiu da igreja, volte para a casa do Senhor. Tornemos ao Senhor. Glória a Deus. Porque nós, sem merecer, fomos adicionados nos planos de Deus. O plano da salvação. Nós devemos estar cientes que o arrebatamento vai acontecer. Quando os tempos dos gentios terminarem, o arrebatamento vai acontecer. Eu não posso te dar o dia nem a hora, nem o ano exatamente quando é que vai terminar esse ano, esse tempo do gentio. Mas esse tempo está se terminando e nós temos que estar cientes que esse tempo está se acabando, para que nós possamos nunca, melhor dizendo, abandonar a fé, apostatar da fé, deixar o pecado, porque o que enfraquece a fé é o pecado. É o pecado que enfraquece a fé.
Não é porque você não gostou da cara do pastor, não é porque você não gostou da cara que a irmã fez para você, não é porque você não gostou da cara que o irmão fez para você, mas o que enfraquece a nossa fé é o pecado que nós abrimos porta para ele. Ou seja, não podemos apontar dedo para ninguém para tentar nos justificar, porque enquanto o pecado reinar em nossa vida, a nossa fé vai enfraquecendo, até que vai enfraquecendo de uma tal forma que a pessoa começa a não mais sentir prazer na presença de Deus, ou na casa de Deus, ou comunhão com a igreja. Como o pastor pregou, aquele